Faixa batida, 5 éguas nessa categoria, né? Aqui a crescente pela qualidade do gesto, né? Ficou bem nítido a primeira égua, realmente chamando a atenção pelo diagrama, com o movimento. A segunda égua também é uma égua bem distribuída, pecando um pouquinho na atitude, mas uma égua que chamou a atenção pela dissociação. E aqui o comparativo entre a quarta e a égua da quinta colocação, né? A Pampa e a égua que ficou logo atrás, as duas éguas aqui muito próximas na distribuição, uma ligeira vantagem, né, da égua Pampa na distribuição, mas o ponto, né, a diferença maior dessas duas éguas foi no vigor do movimento, foi na energia, né, na potência do trabalho da perna, um pouquinho mais engajado na égua Pampa, a postura um pouco melhor, ela está mais reunida, né, como eu falei, a diferença do diagrama é pequena, mas a do movimento é um pouco maior, por isso a opção, né, da égua Pampa ficar à frente. Entre a égua Alazan Sobai da terceira colocação e a Pampa, aí aqui sim, a Alazan Sobai a gente já vê, né, que ela está um pouco mais coordenada do que a égua de trás, a estabilidade corpórea é mais evidente quando comparado com a égua Pampa, e o outro ponto é a coordenação, né, a mão um pouquinho mais discreta, a perna mais potente, essa coordenação ajudando muito, né, o equilíbrio. A gente vê esse movimento coordenado, o tronco ainda mais estável. A gente sente diferença quando monta, né, a égua da frente um pouquinho mais macia, em virtude da coordenação, né, a perna está mais potente do que a égua Pampa, a mão um pouco mais discreta, e aí a gente sente essa diferença do equilíbrio corpóreo na montada, por isso a opção dela para de trás. Entre a de segundo e a de terceiro, duas éguas muito equilibradas, duas éguas coordenadas, mas a de segundo ainda um pouquinho mais bem distribuída do que a égua de trás. Então, as duas que têm boa atitude, as duas que têm boa qualidade, hoje de grau de reunião, mas a égua da segunda colocação um pouquinho mais bem distribuída, a perna mais potente, por isso a opção dela à frente. E entre a de primeiro e de segundo, aqui não tendo a diferença significativa na dissociação, né, todas as duas têm boa distribuição de apoios, mas a égua à frente hoje está um pouco mais pronta, né, no que diz respeito à atitude. A gente vê ela já com a extensão um pouquinho melhor no movimento. Por quê? Porque ela está um pouco mais à vontade, né, na postura, principalmente da coluna. A égua de trás a gente vê muito bem distribuída, muito dissociada, mas à frente passando um pouquinho na elevação, é onde o movimento verticaliza um pouco mais. Então, de duas éguas dissociadas, duas éguas marchadas, a opção da tordilha hoje se fez pela movimentação, com extensão um pouco melhor, com rendimento, com elasticidade, a perna, né, eu já vi trabalhando um pouco mais adiantada do que a égua de trás, e essa postura é um pouco mais natural. Pode ver que a segunda égua, orelhas um pouquinho mais murchas, né, atitude, né, um pouco mais emburrada, e a égua à frente mais descontraída, e aí ela estende, ela abre mais, o movimento fica mais linear, por isso a opção. Parabéns aos apresentadores, parabéns para o